Ok, Janine? Deixa eu só aceitar aqui, pessoal. Tá escutando, Alice? Sim, você está me ouvindo? Tô sim. Beleza. Bom, então assim, voltando, né, é muito interessante, né, essa questão da transparência, né, é uma marca muito forte na sua gestão. E hoje, cada vez mais, quando a gente fala em liderança, né, na função de líder, na função de gestor, a habilidade, né, de você conseguir ser transparente, de você falar a verdade, né, respaldado como você faz, isso aí é uma tendência, né, e por sua vez também é uma característica que torna-se cada vez mais necessária, né? E aí que eu achei muito interessante também foi a sua questão de, eu estava agora durante o período durante a pandemia, né? A própria questão da pandemia. E você colocar que você estava em casa, como todos nós estávamos, né? E, como todos nós estávamos, e você aproveitar esse momento de fazer contato, né? Fazer o seu network, e disso aí surgiu oportunidades, né? A própria questão da ampliação do seu mercado, né? Enfim, de novas oportunidades logísticas para você, né? Para sua empresa. Então, assim, cada vez mais a gente percebe que network é tudo, né? Que essa rede de contatos, né? Para quem é do mercado, não pode ficar de fora. E aí, pegando já... Oi? Pode falar. Pode falar, pode falar. O network, eu garanto, de verdade, é muito, muito mais importante até do que a própria marca no início. Porque abre muitas portas. Entrar no mercado hoje é muito caro. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você não está no Nordestão? Eu fui para uma reunião do Nordestão, no meio do segundo ano da empresa da gente, em 2018. E chegando lá, primeiramente você vai passar por uma sabatina. Lá eles têm vários compradores de cada segmento. Comprador de linha de produto de padaria, linha de produto de higiene pessoal e assim vai. Você entra numa sala que é mais de 16 compradores. Então, o que acontece? Quando chegamos lá nessa Nordestão, levamos uma bolsinha, tipo aquela que eu te mandei, com nossos produtos, mostramos para o comprador. Esse comprador disse, pronto, seu produto é muito bacana, é muito bonito, muito apresentável e tudo mais. Mas, primeiramente, para você começar a vender os produtos no Nordestão, você tem que, primeiramente, pagar para cadastrar seus produtos. Aí eu perguntei, quanto custa para cadastrar os produtos? Na época, era R$ 1.500 por produto, por loja. Ou seja, se eu tiver 5 produtos, são 3.000, 6.000, 7.500 em cada loja. Ou seja, se foram 2 lojas, são R$ 15.000. Foram 4 lojas, R$ 30.000. E assim vai. Então, imagina aí um investimento para uma empresa pequena como a nossa, fazer para entrar numa rede tão grande. Então, esse foi um dos motivos que fez a gente ir para o Ceará. Porque a gente descobriu que lá não tinha tanta concorrência do nosso produto em si. Então, empresas como a nossa, que chegou lá, enquanto as outras empresas daqui da cidade, Massa Jucurutu, Massa Nordeste, Massa São Francisco, que são 3 outras empresas de grande porte, estavam focando no comércio, principalmente do Rio Grande do Norte, a gente estava focando lá onde ninguém estava indo. Tanto que tem canto ainda que a gente vende que eles não estão nem lá ainda. Eles estão indo mais para a parte de Fortaleza mesmo, que é a grande região. A gente está fazendo trabalho de formiguinha aí nos pequenos comércios, procurando distribuidores, que é o caso de Natal. Eu vi aí nos comentários que algumas pessoas perguntaram onde é que a gente vende em Natal. Hoje eu não sei exatamente em qual local a gente tem cadastrado os nossos produtos. Por quê?
eu vendo para 3 distribuidores dentro de Natal. Eu tenho uma pessoa que vende nossos produtos na região da Zona Norte e nas praias da Zona Norte. Eu tenho uma pessoa que pega toda a região de Parnamirim, Cidade Satélite, Nova Parnamirim, entre outros. E tem uma pessoa que realmente trabalha somente naquela região de Goianinha e aquela região de Pipa e tudo mais. Então, eu sei que esses produtos estão aí, mas ainda não sei exatamente quais são os clientes. Quando alguma pessoa chega para mim e pergunta, Janine, onde é que você está vendendo seu produto? Até porque eu conheço muita gente daí. Aí eu ligo para os meus distribuidores, qual o bairro que você mora? Tipo como eu fiz com a Alice. A Alice disse que morava lá no Cidade Satélite, eu perguntei ao distribuidor, ele disse que tem um mercadinho lá próximo de Alice que já vende nosso produto. E é assim que eu descubro. Os nossos clientes hoje que a gente atende diretamente é mais voltado para o Ceará e aqui na região Seridó do estado. E aí, mas o pessoal está querendo conhecer seu produto, Janine. Depois você... vamos a gente pensar uma forma de o pessoal ter acesso, né, a alguns locais que pudessem conhecer o seu produto. O pessoal ficou curioso aí para conhecer, atestar a qualidade, né? Eu já testei. Anneli já colocou aqui no chat também que já testou a qualidade, né? E aí o pessoal quer conhecer. A Regina e o Everton, eles estavam querendo fazer contato com você, né, para ver aí algumas aproximações, né, que de repente possam surgir aí entre vocês, algumas aproximações comerciais. Vocês estão no grupo e aí vocês podem se contactar, tá certo? A Regina disse que tem contatos no Ceará, o Everton disse que trabalha com a rede também de comercial, e aí eles querem fazer contato com você para, enfim, para conversar, né? É o que a gente mais deve fazer nessa vida, é conversar, né, gente? Com certeza. É muito bom. Como eu disse a vocês naquela parte, assim, hoje eu consigo comprar farinha de container, ela vem de navio lá do Rio Grande do Sul, com um preço bem mais em conta do que eu compraria aqui em Natal. E eu consegui essas compras através dos meus clientes, que também fabricam bolachas, como eu tinha falado. Esse que me passou esse contato foi o cliente meu lá de Campina Grande. Ele tem uma fábrica muito grande também, que ele fabrica muito aquela sorda de rapadura. O principal foco de produto dele é esse, e ele incrementa com o nosso produto. Ele é um cliente que compra bastante. A gente manda a mercadoria para ele, já na embalagem dele já está pronto, ele só vai lá, chegar lá e vender. Tipo como o Carrefour faz. O Carrefour, você pode olhar que o Carrefour tem vários itens que tem a marca Carrefour, só que não é eles que produzem. Se você olhar no verso, tem lá fabricado por, distribuído por. Aí, no caso, o Carrefour apenas distribui. Ela cria essa marca justamente para criar a força de um pequeno produtor que não tem força no mercado e coloca. Qual é o ganho nisso? Por exemplo, em Campina Grande, se eu for começar a vender a massa sabor de Vale, eu vou ter que fazer todo um processo de conhecimento. Eu vou ter que abrir novos clientes e tudo mais. E quando eu terceirizo para aqueles clientes que já têm sua clientela, que já conhece as massas deles, por exemplo, as massas campinenses, é uma das que eu faço terceirização, eles simplesmente vão lá, vão colocar um novo produto, essa marca é conhecida por fazer produto bom, vou comprar o produto dele também. Então, é muito mais fácil de eu já abrir novos clientes com isso. Isso aí que você falou dessas compras coletivas, né? Isso aí é um estado evolutivo, né? Dentro da área de mercado, né? Você falou assim, não é a cooperativa, mas é um sistema de cooperativa, né? E assim, a gente, aqui no Rio Grande do Norte, a gente ainda é pouco evoluído com relação a cooperativas, né? Que realmente transitem dentro de proporcionar realmente essa lógica, né, de mercado. A gente vê alguns estados aqui no Brasil, mas no sul do país, no Rio Grande do Sul especificamente, é muito avançado, né, o sistema de cooperativas lá, e é algo que eu realmente acredito muito,
né, que pode fazer com que uma economia possa se desenvolver, porque a gente entra dentro de uma lógica do capitalismo responsável, né? Ou seja, todos ganham, onde todos podem ter o seu espaço e, ao mesmo tempo, todos ganham, né? Então, é muito interessante essa perspectiva aí que você colocou, dessa prática que você já está utilizando junto com outras pessoas, outros empresários também da região de Jucurutu, acho que é de Jucurutu ou de outras regiões também? E Caicó e Florânia também. Do Seridó, né? Isso é um estado evolutivo, né? Esse sistema de cooperativas é uma evolução realmente dentro do capitalismo. Alice, eu vi o primeiro passo que eu vi, por isso que eu digo que experiência ajuda muito a gente a lidar. Eu comecei a ver a parte de cooperativismo, assim, nessa parte de se ajudar sem ser uma cooperativa, em Jardim Piranhas, na parte de fabricação de pano de prato. Meu primo, quando começou, na época que eu trabalhei com ele, era bem pequeno. Hoje ele é uma das maiores fábricas de Jardim Piranhas. Ele fabrica pano de prato, inclusive aqueles que não sei se por aí em Natal é comum ver, aqueles que têm a logomarca do pano de gás. Quando você compra um botijão de gás, alguns moram em condomínio, talvez nem compre o botijão de gás convencional. Mas é muito comum na região do Ceará também comprar um bujão e ganhar um pano de gás. É ele quem fabrica. Ele fabrica já para aquelas redes Ultragás, ele fabrica diretamente e vende para praticamente todo o Brasil. Onde foi que eu vi isso aí? Lá eles têm uma forte parcela de se ajudar na compra do fio, que é a matéria-prima principal para a fabricação do pano de prato. Eles se ajudam na parte de aquisição de um maquinário que agiliza na fabricação na hora do setup, quando você vai mudar, acaba todo o rolo de fio e vai mudar para um rolo de fio novo. Tem uma máquina que, se você não tiver, você tem que enrolar fio a fio, um a um, e são mais de 500 linhas em cada tiar. Então, essa máquina faz o que demoraria cerca de 3 horas para fazer 2 pessoas, ela faz em 15 minutos. Então, eles adquirem essas máquinas e ficam utilizando entre si. Aqui em Jucurutu, infelizmente, ainda é algo muito fraco de ver isso. Por exemplo, as maiores empresas daqui é justamente a Massa Jucurutu, a Massa São Francisco, hoje são quem domina o mercado na cidade de Jucurutu. Aqui em Jucurutu, a gente já tinha pensado anteriormente, já tinha até falado com algumas outras empresas para a gente começar a criar a cultura turística e trazer pessoas para cá com foco na bolacha, porque muita gente chega, se a bolacha é de Jucurutu, é boa. Coisa que a gente está acostumado a ver em Santa Cruz de Abaixa Verde, na fabricação de rapadura. Lá tem um festival da rapadura. Então, a gente poderia fazer algo semelhante aqui em Jucurutu, só que as maiores empresas não têm esse interesse de fazer esse tipo de produto, com medo até de empresas pequenas também crescerem, talvez, não sei. Mas aqui ainda é um pouco fraco para isso. Eu fui a primeira pessoa, e posso dizer, que cheguei e fiz esse negócio de comprar farinha diretamente do moinho e consegui trazer essa farinha para pessoas que usam 50 sacos de farinhas, coisa que ele só conseguiria se ele usasse acima de 300, 400, 500. A gente, quando adquire um caminhão de farinha, vem 1.100 sacos de farinha. Eu, particularmente, uso em média 350 sacos por mês. Aí eu vou dividindo para os outros meninos. Vai 50 para um, vai 100 para outro, 150 para outro, e assim vai até a gente desmanchar todo aquele bitrem de farinha que veio para a gente, né? Uhum. Ótimo, Janine. Eu já vou, assim, se alguém quiser fazer algum questionamento ainda, pode ficar à vontade para utilizar aqui o chat. E eu já vou me antecipando aqui, já agradecendo a você, né? Foi um momento, assim, riquíssimo, né? Para todos nós que tivemos essa oportunidade de conversar com você hoje, né? Nesse bate-papo. Você trouxe, assim, a sua realidade, né? Como empreendedor, como empresário, como líder, né? Dentro desse setor de massas. E tem uma pergunta aqui. Zilda está perguntando se você tinha experiência já na área de massas antes de entrar no mercado.
foi outro fator muito difícil para mim. Eu já tinha lidado com pessoas, como eu disse anteriormente, mas na fabricação de pano de pratos e numa loja da minha tia. Sim, cada compra é feita cada um para seu CNPJ, bem repartido. Só que como são todas as empresas praticamente na mesma cidade, a distância de 28 quilômetros, então a gente conseguiu alinhar para elas virem, entendeu? Às vezes, eu compro somente no meu CNPJ e aí eu revendo a farinha também. Só que aí são para menores empresas ainda. Por exemplo, pessoas que fabricam pastel. A farinha industrial ela é de melhor qualidade do que aquela farinha que a gente é acostumado a comprar lá no supermercado. Por exemplo, a farinha do supermercado ela não dá pão, ela não fabrica um pão. Mesmo que você coloque todos os outros ingredientes, ela não vai fazer um pão francês, por exemplo. Então, a farinha que vem para a gente, ela tem vários tipos de farinha. Eu achei que farinha era uma coisa só, quando eu iniciei. E a gente sabe que hoje tem mais de 6, 7 tipos de farinha para fabricação de produtos. Cada um para a volta da papel do seu produto. A gente foi aprendendo isso aí também no dia a dia. Olha só, e a gente em casa tentando fazer pão de padaria, né? Não vai conseguir nunca. Ai, consigo nunca. Essa foi uma boa dica sua. Perder as esperanças de fazer pão de padaria em casa. O pão francês, outros pães dá para fazer. Pão carteira, pão de leite, pão de ló, tudo dá para fazer. Agora, o pão francês é um pouco mais complicado. Mas aí é aí onde você vai procurar aquelas farinhas mais caras. Ela tem no supermercado, principalmente em atacados, ela tem lá pré-mistura. Aí essa pré-mistura já é um pouco mais parecida com a que a gente usa na fabricação de pães, por exemplo. Excelente dica aí também para os pãozeiros, né? De quarentena. Aprimorando seus conhecimentos agora seus conhecimentos na área de culinária, né? Que muita gente está virando chefe agora nessa época, faz muito. Janine, Ciro está perguntando aqui se houve resistência por parte do pessoal nesse histórico aí que você falou da compra, né, coletiva da farinha, dos produtos. Não, muito pelo contrário. Quando eu sugeri para os meninos que eu já comprava direto de farinha em alguns moinhos, como era o caso da J. Macedo, que fica lá no Ceará, e comprava também da M. Dias aqui no Rio Grande do Norte. Eu já comprava, né? E também da Bung lá em Recife. Só que eu consegui preços ainda melhores depois desse. E a burocracia da Bung é muito mais alta. Eles, no caso, não queriam. Eu tinha um cadastro com essas empresas e eu tinha um limite de crédito um pouco mais alto. Então, eu era pai do cheque desse pessoal, pai do pagamento. Então, eu estava praticamente me responsabilizando também pelo pagamento. Mas eu só fiz isso exatamente com aquelas pessoas que eu já conhecia, que eu já tinha feito alguma troca de informação. Eu não simplesmente cheguei lá e fui ser avalista também, não. Foi um processo assim, um pouco mais lento. Comecei com 2 pessoas, 3, e assim a gente foi expandindo. E a gente fez tipo um grupo, como aqueles grupos do Crédito Amigo, por exemplo, que um vai... não, eu posso botar ele no meio também, que eu me responsabilizo por ele. E assim cada um foi criando um vínculo, assim, que cada um se responsabiliza. Então, quando chega a farinha, vem a minha parte, dessa minha parte lá na minha fábrica, e assim vai descendo para os outros. Cada um vai pegando sua parte. Muito bom. Gente, se tiver alguma pergunta aí, vá fazendo. Enquanto eu já vou fazendo a despedida, vocês vão fazendo pergunta se ainda tiver, tá certo? Teve muitos comentários aqui de desejos, viu, Janine, no chat anterior, de continuidade do seu sucesso aí dos negócios. Rui Matos, né, fez esse comentário anteriormente. A Antônia também, a Antônia Josilene, ela... não sei se ela é contemporânea sua no tempo de faculdade, né? Mas aqui a gente vê bastante pessoas mais ou menos de sua época também. Praticamente só lembrei de Ana Lígia aí, pelo que eu vi, viu? Mas nós temos bastante pessoas conhecidas aqui também, né, da faculdade. E agradecer, Janine, né, por sua disponibilidade no seu tempo aí. Eu que agradeço. No seu tempo, né, de você fazer, de você, enfim, né, diante
das suas responsabilidades, você tirar um pouquinho do seu tempo, né, para compartilhar aqui sua história com o pessoal, né? Todos nós estamos envoltos nessa perspectiva de aprendizado, né, nessa perspectiva de compartilhar, de conhecer experiências diferenciadas, novas experiências, né? E esse momento que nós temos aqui é para isso, justamente, né? Para que a gente possa conhecer pessoas diferentes, né? Para que a gente possa conhecer experiências diferentes e tirar aprendizados, né? O meu aprendizado hoje aqui foram vários, né? Primeiro aprendizado meu hoje foi com relação à liderança transparente, né? Ou seja, você ser verdadeiro, né? Fundamentado, respaldado em ferramentas que possam lhe trazer, né, essa transparência. Segundo, foi network, né? Enfim, você, diante da pandemia, onde tudo parecia, o negócio vai afundar, não, você conseguiu fazer uma expansão, né? Com custo menor, inclusive. E o terceiro ensinamento que eu tive foi com relação à questão do compartilhar. Cada vez mais eu acredito no compartilhamento, né? E aí, quando você fala nessas compras coletivas, né, isso vem reforçar ainda mais a minha crença nesses compartilhamentos. E o quarto ensinamento foi não use farinha de supermercado para fazer pão em casa. Né? Isso aí, na brincadeira, né, gente? Claro, mas assim, foram muitos ensinamentos para mim aí na noite de hoje. E aí eu queria que depois vocês colocassem lá no grupo, né? Quem quiser colocar aqui no chat, já pode colocar também quais foram os ensinamentos desse momento de hoje. E se não quiser aqui, quiser continuar lá no grupo do WhatsApp, fiquem também à vontade de, né, compartilhar esses aprendizados dessa conversa aqui com Janine hoje. E só, assim, só expandindo um pouquinho a questão dos nossos encontros, essa semana eu comecei no canal do Telegram uma série sobre gestão do tempo. Então, assim, se vocês tiverem interesse em participar, entra lá na bio do meu perfil do Instagram e é só clicar lá, vai ter o link para você entrar lá no canal do Telegram e participar. Durante o mês de agosto, são três temporadas que eu vou fazer, cada semana uma temporada sobre gestão do tempo. E aí, a gente começou hoje a fazer isso lá no canal do Telegram. Se vocês tiverem interesse em participar, tá certo? Dá tempo, tá bom? E Janine, muito obrigada. E obrigada a todos, né? Eu queria dar só Por estarem aqui conosco, estarem compartilhando, né? Tendo esse momento prazeroso nessa noite de segunda-feira. Eu queria só complementar essa noite com algo que eu aprendi assim durante a minha trajetória. Às vezes, a gente se prende a não ir para alguns empregos ou para algumas funções por causa, principalmente, de salário. Eu sei que, às vezes, é um pouco complicado, a gente, principalmente quem é pai de família, quem já tem aquelas contas fixas todo mês e tem que procurar aquilo ali com um salário já um pouco mais alto. E, às vezes, até pega coisas mais saturadas para a gente. Mas uma coisa que eu aprendi é que cada lugar que você vai tem um pouquinho de coisa que você pode aprender. Como eu disse, eu viajei para o Pará, cheguei a viajar para a Bahia, cheguei a viajar para Jardim Piranha, sempre morando fora desde que eu me formei. E com isso eu consegui tirar muita coisa importante. Na última empresa que eu trabalhei do meu primo, eu ganhava bem menos do que um salário, que era voltado para o meu serviço. Só que ele tinha me contratado para trabalhar meu serviço só para organizar a empresa dele. Só que eu trabalhava realmente mais do que um expediente. Eu passava o dia todo lá por causa que eu tinha vontade de aprender sobre como funcionava a linha de produção dele. E o que é que eu podia complementar ali para ele. Então, foi ali que realmente eu consegui achar contatos, como eu disse a vocês, ver a parte de compras coletivas. Foi ali onde surgiu, talvez onde tenha surgido a ideia para mim, passar para as outras pessoas comprarem farinha junto comigo. E
lá, meu primo trabalhava com mais de 100 funcionários. Conversando com eles, eu pude saber o que é que eles pensavam. E talvez tenha sido aí que eu tenha tido a necessidade de passar para as pessoas porque eles têm que fazer alguma coisa e não fazer o que eles são pagos para fazer exatamente. Ou seja, só fazer só aquilo ali, sou contratado para isso, eu vou fazer isso. Uma coisa que eu aprendi naquela palestra de James C. Hunter, que foi aí na época da FASEX, que isso me tocou muito, foi que você tem que dar às pessoas aquilo que elas precisam e não aquilo que elas querem. Então, buscar realmente a informação correta e chegar, conseguir mostrar àquela pessoa aquela informação que você quer passar é algo mais importante. Só falar e dizer, eu quero que você faça isso, e isso embora virar as costas e no outro dia querer que aquilo ali tenha sido feito, é mais difícil. Eu acho que quando você explica por que deve ser feito, eu acho que você consegue tocar aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa realmente desenvolva aquela atividade que você almeja. Janine, Fernando Douglas, ele fez um questionamento aqui, né? Ele está colocando se a forma da embalagem, como você trabalha aqui no estado e no Ceará, se tem alguma diferença, né? Essa questão da questão da embalagem dentro da questão do marketing, né? Dentro, se existe diferença entre aqui, Rio Grande do Norte, Ceará, e agora São Paulo ou Rio de Janeiro que você está? São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. E Rio de Janeiro, existe alguma diferença, assim? Ou... Nosso produto é exatamente o mesmo, ele é fabricado da mesma forma aqui para lá, não muda nada. A única coisa que eu estou mudando é a parte de reembalagem. Por exemplo, eu tenho bolachas que são feitas em caixa de papelão, que é feito o fardo, e tenho a reembalagem feita de plástico, que é onde vai 20 pacotinhos de bolacha. Também. Quando foi a primeira remessa para o Rio de Janeiro, alguns clientes reclamaram que chegaram muito amassada, pelo próprio manejo do próprio caminhão da viagem, que é muito longa, né? Então, ela vai balançando e vai amarrotando o pacote, vai ficando um pouco amassada. Então, aí eu mudei para isso ser 100% em caixa. Foi a única mudança. Por exemplo, pacotes que iam em fardos para fora, hoje vai 100% em caixas. A única mudança realmente foi essa. Tá ótimo. Gente, então, assim, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada, Janine. E nossos encontros agora, eles acontecem quinzenalmente, tá bom? Acho que, não sei se todo mundo está sabendo, eu informei semana passada. Nossos encontros, eles acontecem quinzenalmente. Próxima segunda, nós não nos encontraremos daqui a 15 dias, tá certo? Essa decisão foi tomada pensando nesse contexto que nós estamos retomando um novo normal. E nesse novo normal, enfim, o ritmo de vida, a rotina, ela começa a se adequar dentro de uma nova lógica também, e nós temos que nos adequarmos a ela. Então, em função disso, nossos encontros, eles estão passando a ser quinzenais, tá certo? E aí, muito obrigada pela presença de vocês. Tenham uma ótima semana e um forte abraço em cada um. Tá bom, gente? Adorei estar com vocês hoje aqui. Tchau, tchau. Tchau para todos. Tchau, Boa Janine. noite. Muito obrigada e sucesso. Obrigado, Alice.